Porquê é que nós vamos falar de concepção ecológica ou ecodesign? No fundo, é um conceito, e usando o termo da construção, que é pilar aqui para os temas que se vão seguir. Certamente não é um conceito novo para nenhum de vós, mas é sempre importante perceber qual é o enquadramento, qual foi, no fundo, também a evolução histórica deste conceito e qual é o quadro regulatório que, no fundo, articula aqui todos os temas que hoje aqui vão ser abordados. Vamos concretizar com a apresentação de ferramentas e metodologias, sendo que depois o meu colega irá fazer a apresentação de um caso de estudo desenvolvido pelo UNED. Uma questão, isto pretende ser uma ação interativa, portanto interrompam se assim entenderem, temos sempre um espaço de discussão, mas podem com certeza fazer questões e vamos conversando. Portanto, quando se fala, vou mais para aqui, quando se fala no design de um produto, de um projeto, de um edifício, tradicionalmente as preocupações prendem-se com as questões de funcionalidade, qualidade, segurança, produção, otimização de custos, as questões ergonómicas também, estéticas. Quando falamos em ecodesign, vamos integrar também as preocupações ambientais, no sentido de reduzir os impactos ambientais associados a todo o ciclo de vida do produto ou do projeto, tendo como objetivo minimizar esse impacto, os negativos e potenciar os positivos. Para que esta análise seja feita, temos que perceber todas as fases de ciclo de vida do produto, no caso aqui do setor da construção, desde a extração das matérias-primas até depois ao fim de vida, passando depois pela fase de construção, de utilização e pelo fim de vida dos edifícios. Como princípios básicos da concepção ecológica, temos então procurar eficiência no uso dos recursos, reduzir desperdícios e os resíduos gerados, utilizarmos os materiais sustentáveis, desenhamos para que haja maior durabilidade e longevidade, preocupação também no design para a desmontagem e reutilização, também vamos abordar em detalhes noutras sessões, reduzir a pegada de carbono, promover a economia circular e também promover o conforto e o bem-estar de quem utiliza, no fundo, o nosso produto, o produto da construção, vamos chamar assim, dos nossos edifícios, todo o edificado. E, obviamente, vamos ouvir falar hoje muito da avaliação de ciclo de vida, porque temos que conhecer exatamente todas as fases, todo no fundo do ciclo, para podermos identificar os aspectos que carecem de melhoria. Só um bocadinho de história. Isto, bem sabemos que se durante a Revolução Industrial e no início do século XX o objetivo era produzir em massa, e foi isso que aconteceu, sem qualquer questão e preocupação ambiental. Ao longo, infelizmente, ao longo das décadas, e começando depois na década de 60 e 70, já houve a consciência de começar a integrar, ou pelo menos falar das questões ambientais nos processos produtivos, incluindo o setor da construção. Depois, na década de 80, surge este conceito da avaliação de ciclo de vida. Na altura até muita gente chamava análise de ciclo de vida, e quem sabe bem, está dentro do tema, não é análise, é uma avaliação. Depois, na década de 90, com as normas, nomeadamente a 14.001, e concretamente no setor da construção, começa-se a falar da certificação do BREEAM e do LEED, também hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Começaram a existir regulamentos que, no fundo, tendiam a promover
a redução dos impactos e a utilização de materiais no sentido de falarmos já da sustentabilidade neste setor. Depois, na década de 2000, começa-se a falar de economia circular, em oposição à economia linear, e depois, na década de 2010, fala-se do BIM. Começa-se a falar do BIM, e depois que a minha colega vai explicar mais logo de seguida, se era uma coisa que aqui foi dado como novidade, passados estes anos todos, continua a ser uma novidade, infelizmente, porque não estamos a acompanhar não estamos a andar à velocidade que era desejado. Surgem também os regulamentos, como a Diretiva Europeia de Ecodesign, o Regulamento Europeu sobre os Produtos de Construção. Depois, na década de 2020, e agora com a questão das alterações climáticas, é crítico utilizarmos o ecodesign na fase de projeto? Sim. Só que o Regulamento Europeu de Produção Sustentável foi em 2011, mas já saiu em 2024 não. Nós vamos falar disso. Sim, isto é sim. Nós vamos falar disso. Isto é a história, que ele foi o primeiro que apareceu e, obviamente, agora, mas já está a seguir. E, portanto, quando nós estamos aqui a falar de sustentabilidade na construção, basicamente, reduzir o consumo de materiais, otimizar os materiais sustentáveis, a utilização desses materiais sustentáveis, reduzir os consumos de energia e garantir também o bem-estar de quem está a ocupar, no fundo, as construções. Portanto, em termos de quadro regulatório, vamos falar então aqui de 3 documentos-chave: o Regulamento da Concessão Ecológica de Produtos Sustentáveis, o Regulamento dos Produtos de Construção e a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios. E subjacente a estes 3, temos então este conceito de ecodesign, concessão ecológica, design for environment, o que quisermos chamar, sendo que o objetivo é sempre, como eu referi, identificar todos os aspectos associados a cada fase do ciclo de vida do produto. Fazer também um bocadinho de história em termos de evolução destes documentos. Em 2005 sai a primeira diretiva, que entretanto em 2009 é substituída e ampliada. Isto é do vosso conhecimento, certo? Eu não vou estar aqui em grandes detalhes a dar, no fundo, a descrever o que é que cada um destes documentos dizia, porque depois nós também vamos facultar esta informação, e aqui o importante é ver que há uma tendência para que os regulamentos sejam atualizados em conformidade então com as necessidades que vão surgindo. E aqui para dizer que depois em 2017 sai o regulamento que introduz os sistemas de reciclagem energética. 2022 sai então este regulamento da concessão ecológica dos produtos. E o que é que efetivamente ele introduz de novo? Alarga o âmbito de aplicação do ecodesign, estabelece critérios para a concessão ecológica e a grande novidade aqui passa-se a falar de passaporte digital de produto. Também na sessão seguinte vamos abordar em detalhe. Portanto, isto, cada vez que sai o regulamento, ou é alterado um requisito ou é acrescentado uma nova exigência, e aqui no caso fala-se do passaporte digital. Isto é importante perceber quais são os critérios para a concessão ecológica. No fundo, aqui o que está subjacente é desenhar para que os materiais tenham maior durabilidade e se consiga promover a economia circular. De um lado, reduzindo os consumos de materiais, por outro, reaproveitando resíduos de um ciclo para integrar noutro. Relativamente ao regulamento dos produtos de construção,
E se tiver aqui alguma coisa menos certa, diga, por favor. Portanto, nos anos 80, começa-se a desenvolver a regulamentação. Sai em 89 a Diretiva dos Produtos de Construção, aqui com o objetivo de harmonizar as normas técnicas, a criação da marcação CE. Depois, em 2011, sai o regulamento que substitui a diretiva anterior, e aqui fala-se da declaração de desempenho, reforço da marcação CE, ampliação dos requisitos, que inclui-se a eficiência energética. Vocês sabem isto melhor do que eu. 2024, sai então o novo regulamento dos produtos de construção. Ele entrou em vigor este ano, contudo, a aplicação está prevista para janeiro de 26. As principais alterações deste novo regulamento: a integração dos requisitos ambientais e de sustentabilidade ao longo do ciclo de vida do produto. Portanto, mais uma vez, o objetivo é reduzir a pegada de carbono, otimizar o consumo de recursos e potenciar a durabilidade dos materiais, promovendo a sua reciclagem e reutilização. Introdução do passaporte digital e da digitalização. A seguir vamos abordar em detalhe este tema. Rever e simplificar as normas harmonizadas. Haver aqui uma maior fiscalização a nível da União Europeia e, no fundo, garantir que tudo isto está alinhado com o Pacto Ecológico Europeu e com o objetivo de promover um setor mais sustentável. Relativamente aqui à Diretiva de Desempenho Energético, também ela tem evoluído. Desde 2002 até à data, têm sido várias as atualizações da diretiva, começando aqui, pronto, em 2002, depois em 2010 há uma atualização, 2018, 2024, sendo que o que importa aqui dizer é que atualmente, na diretiva em vigor, as principais alterações prendem-se com os edifícios de emissões zero. Isto significa que, a partir de 2030, todos os novos edifícios devem ser emissão zero e os edifícios públicos a partir de 2028. Isso. Depois, a renovação de edifícios existentes. Aqui o objetivo é reduzir a redução dos consumos energéticos e das emissões de carbono. O termo dos certificados de desempenho energético, as infraestruturas para veículos elétricos, energia solar nos edifícios e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Ok, isto são os conceitos teóricos, assim, muito genéricos. Obviamente, os regulamentos, depois em detalhe, terão que ser consultados, mas quando se fala em ecodesign aqui no setor da construção, devemos pensar em termos de produto e do ponto de vista de edifício. Então, o que nós aqui vamos abordar ou informar, no fundo, é que ferramentas existem ao nível do produto, começando pela avaliação de ciclo de vida. Existem ferramentas disponíveis online, umas que são gratuitas, outras que têm uma subscrição, mas que permitem, no fundo, fazer esta avaliação e desenvolver produtos com uma menor pegada de carbono. Temos também as declarações ambientais de produto. Estas declarações permitem fornecer os dados ambientais baseados numa análise de ciclo de vida. Eu julgo que está aqui alguém do CTCV. Ok. Pronto. Vocês sabem isto muito bem. Inclusive, trabalhei com a engenheira Marisa, sim.
Existem vários programas de certificação e o objetivo é comparar materiais e escolher as opções que sejam mais sustentáveis, baseado numa avaliação que é padronizada. Existem também ferramentas que permitem fazer a modelação de materiais e, portanto, ajudar a escolher aqueles que melhor tenham um desempenho ambiental. Como eu referi, a economia circular é também um tema e existem sistemas que permitem fazer esta avaliação. Também vamos abordar hoje. Ao nível do edifício, temos o BIM, temos também a possibilidade de fazer a simulação energética e desempenho ambiental do edifício. Existem plataformas para seleção de materiais e existem, como é também do vosso conhecimento, sistemas de certificação dos edifícios. As principais certificações, falamos do BREEAM, do LEED, da SB2, do HQE, Levels, Lidera, WELL. Existe um conjunto, todos eles são voluntários, mas qualquer um deles atribui um selo a um edifício baseado em critérios, em pontuações e que, do ponto de vista até do proprietário, valoriza o imóvel, além de dar uma segurança ao consumidor, que cada vez é mais exigente e privilegia soluções mais sustentáveis, é também algo que está a valorizar o nosso imóvel. A diferença entre os sistemas depende muito porque é que vamos usar o BREEAM e não o LEED, ou porque é que vamos usar o WELL. Depende muito dos objetivos que se pretendem com o nível de certificação. Mas, no fundo, a lógica, o mais conhecido e o mais antigo é, de facto, o BREEAM, mas isto tem evoluído. Aqui, por exemplo, este aplica-se mais em França. Portanto, depende da região, depende do objetivo, sempre, independentemente dos requisitos de cada um, a lógica é sempre esta. Existem requisitos, existe um sistema de pontuação e uma avaliação relativamente ao edifício. Lidera, depois também vai ser explicado mais à frente. O WELL, por exemplo, aqui privilegia a qualidade do edifício em termos de saúde e bem-estar dos ocupantes. Portanto, aqui, para sistematizar, o ecodesign aqui no setor da construção tem a preocupação de reduzir os impactos ambientais, promover a eficiência dos recursos, garantir a conformidade regulatória, proporcionar uma melhoria da qualidade de vida para os ocupantes e isto também, inevitavelmente, valoriza o nosso imóvel. A mensagem que gostávamos aqui de deixar é que isto do ecodesign não é uma teoria, não é uma tendência, não é uma palavra bonita nem da moda, é de facto uma necessidade que garante, no fundo, aqui que o setor tem um caminho, e é um caminho até difícil, mas que nesta lógica da descarbonização que todos pretendemos, é fundamental conhecermos, sermos conhecedores destas ferramentas e aplicarmos, porque elas, no fundo, traduzem benefícios que são quantificáveis. E é essa a mensagem que hoje, através destas sessões que aqui vamos fazer, queríamos transmitir. E aqui vocês vão ver na prática a aplicação destas ferramentas em casos de estudo e em situações concretas, que isto não é uma teoria, é de facto algo que tem aplicação prática. Portanto, meu nome é Jorge Alexandre, eu sou designer industrial e investigador no Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para poder estar aqui, apesar de ser à distância,
para partilhar convosco o que temos feito na área do ecodesign e no design circular e de economia circular. Em segundo, pedir desculpa por não estar aí convosco, seria bem mais simpático, mas acabei realmente de sair de uma outra reunião, de um kick-off de projeto, e portanto temos que gerir estas coisas da melhor forma. Aí no primeiro slide vêm os meus outros 2 colegas que têm participado e que fazem parte do mesmo grupo, a Cristina que participou no workshop de Lisboa e o David que participou no workshop do Porto. E, portanto, a nossa apresentação baseia-se muito neste caso de estudo, que é um projeto que já culminou, mas que teve um conjunto de outputs que nos parece interessante para a vossa área, a área da construção. A ver se eu consigo avançar. Ok. E, portanto, a estrutura da apresentação é uma breve apresentação do que é o LNEG e da Unidade de Economia de Recursos na qual nós os 3 trabalhamos. Depois, a apresentação do projeto CATCH, umas noções breves que vocês já devem ter de economia circular e estratégias de design circular, mas no fundo aquelas que nós temos adotado nos últimos projetos, e depois alguns exemplos que estão também disponíveis no site do projeto CATCH. Portanto, em termos do LNEG, o LNEG é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, portanto, e é um instituto público que pertence neste momento ao Ministério do Ambiente e Energia e que tem como objetivos promover a inovação tecnológica para aumentar a competitividade da economia portuguesa, sempre numa ótica de crescimento sustentável. É também uma interface entre a investigação e desenvolvimento e integração tecnológica no setor privado, e participa também em redes internacionais e faz a sua internacionalização através de muitas parcerias com essas mesmas organizações, e tem muitos projetos nesse capítulo. Depois, concretamente, a unidade de onde nós pertencemos, a Unidade de Economia de Recursos, é uma unidade transversal às áreas de energia e geologia dentro do LNEG, desenvolve atividades de investigação e desenvolvimento de apoio à decisão para os decisores públicos, e também para o setor privado, essencialmente sobre a questão da economia de recursos energéticos e geológicos, rumo à neutralidade carbónica e à exploração sustentável dos mesmos recursos. A nossa unidade está assente em 5 grandes pilares: nos sistemas energéticos sustentáveis, nos quais se enquadra a descarbonização, e por isso também estamos aqui neste roteiro, e tal como estamos no outro dos moldes, a modelação de sistemas, impactos nas alterações climáticas. Depois temos uma vertente de utilização de recursos para a produção e consumo de energia. Temos depois a classificação de depósitos geológicos numa economia global, e temos também uma vertente de impacto económico e social da transição energética. É uma componente relativamente recente, esta da componente social, mas muito importante normalmente para levar as coisas à prática. Depois temos o 5º pilar, que é aquele onde nós, os 3, desenvolvemos mais atividade, que tem a ver com a economia circular, incluindo o design de produtos, serviços, sistemas e modelos de negócio circulares. Portanto, apresentado sucintamente o LNEG e o ER, agora alguns projetos onde estamos, só mencionar que também participamos um pouco com outros drivers neste roteiro, essencialmente através das minhas 3 colegas, Sofia, a Juliana e a Justina, através da modelação de cenários, impactos e trajetórias de descarbonização. É um apoio que estamos a dar a este roteiro também, nesta vertente. Depois temos um outro projeto a decorrer, que está neste momento a haver uma reunião de consórcio na Alemanha, que é o Construct. Também convido-vos a visitar todos os sites, todos os projetos que estou aqui a apresentar, têm ali o link, e portanto podem encontrar mais informação no link do projeto. É um projeto de investigação financiado pela União Europeia, um projeto grande e que pretende identificar, testar e quantificar os impactos da economia circular para a modulação da mitigação climática. E assenta essencialmente em 6 principais materiais que têm um alto teor de carbono, nomeadamente o cimento, o aço, o tijolo,
o vidro, a madeira e materiais de isolamento. Há um conjunto de doutorandos que estão a fazer investigação nesta área. Nós temos uma doutoranda que está a fazer na área do vidro plano. E, portanto, convido-vos também a visitar este projeto e a acompanhar, que penso que vai até 2026. Depois, apresento-vos aqui, resumidamente, é um projeto que acabou, mas é um projeto interessante, porque também é um projeto de capacitação, chama-se Circular Portugal. E o objetivo deste projeto é incentivar a economia circular através do design. Este projeto foi trazido para Portugal através da ex-secretária de Estado do Ambiente, a Inês Costa, que visitou os Países Baixos em 2019 e teve conhecimento deste projeto, desta metodologia, que começou em 2015 nos Países Baixos e depois em 2019 internacionalizou-se. E achou importante e quis trazer realmente esta metodologia para Portugal. E então, com o apoio do Fundamental e com a parceria do IAPMA e da APA, nós conseguimos ao longo de 2 anos, no fundo, capacitar empresas e designers para trabalhar em conjunto para desenvolver produtos, processos, serviços e modelos de negócios circulares, segundo essa tal metodologia que foi testada através do programa Círculo nos Países Baixos. No fundo, é uma formação que consiste numa série de 3 workshops que tem como primeira etapa, a etapa de descobrir oportunidades e como é que se faz, no fundo, é mapear a cadeia de valor do produto que está em análise e detectar as perdas de valor não só ambiental, mas económico e social, e, portanto, chama-se essa fase de iniciação. Temos depois uma fase de ideação que, com base nas oportunidades que foram identificadas, elaborar ideias de negócio e design circulares a desenvolver e conceitos que sejam tangíveis. Esta é uma capacitação muito orientada para a prática e, por último, como é muito prática, ela só acaba com a elaboração de um roteiro de implementação. Pronto, também tem aqui o site onde tem mais informação detalhada sobre os momentos em que este projeto decorreu e os resultados. No fundo, nós capacitámos 95 empresas, 47 designers, num total de cerca de 250 pessoas. Queria também acrescentar, antes de passar ao slide seguinte, que no projeto do PAEC 2030, Plano de Ação para a Economia Circular 2030, no que esteve em consulta pública, a continuidade deste projeto de ciclo estava contemplada e, portanto, não sei se agora a versão que vai sair, que dizem que está para breve, estará ou não contemplada. Só realmente realçar que estas ações de capacitação, uma delas foi realizada com o Cluster Habitat Sustentável e, portanto, teve um conjunto de empresas ligado ao setor da construção. Passando agora concretamente ao tema que nos traz aqui o projeto CATS. O projeto CATS foi um projeto da Erasmus+, financiado pela União Europeia, que teve parceiros portugueses, mas espanhóis, austríacos e dinamarqueses. No fundo, era o desenvolvimento de um programa de formação em economia circular para os setores da construção e do mobiliário. Era uma aliança de conhecimento entre o ensino superior, empresas e centros de investigação para a criação de competências nestes domínios. A nível nacional, tivemos também a colaboração da Amorim Cork Composite e da Universidade de Aveiro, que desenvolveu o seu primeiro módulo, digamos assim, curso nesta área com base neste projeto. Aqui podem realmente ver a parte de entrada do site do projeto, onde nós temos um conjunto de informação, de outputs, que culminou inclusivamente num livro, um livro também que está disponível aqui no site, mas vou incidir essencialmente nesta plataforma de conhecimento, onde pensamos que haverá mais outputs que vos serão interessantes. Esta plataforma de conhecimento apenas precisa de um registro breve, mas tem acesso ao curso que foi
vídeo e todos os seus conteúdos. Tem depois também um conjunto de ferramentas e de materiais de formação e depois tem outros recursos que têm a ver com exemplos, a pesquisa bibliográfica que foi feito, o que é que já existe em termos de formação no setor, etc, etc. Mas, portanto, agora iremos centrar-nos aqui nas ferramentas e materiais de formação, que no fundo têm os módulos que foram desenvolvidos, os módulos de formação que foram desenvolvidos, um conjunto de ferramentas, o programa de ensino e as recomendações didáticas. Centrando-nos nestes dois, nos módulos e nas ferramentas, foram desenvolvidos 8 módulos e 7 ferramentas. E no fundo distribuídos por estes 4 quadrantes, ou seja, as noções básicas do que é a economia circular, depois conceitos básicos relacionados com a questão do negócio, outros relacionados com os aspectos de design e depois, não menos importante, que hoje em dia é muito relevante, que é a questão da avaliação e da comunicação. Pronto. Quer os módulos de formação, quer as ferramentas estão arrumadas segundo estas 4 vertentes. Passando rapidamente a dar-vos agora e centrando-nos aqui nas ferramentas, porque as ferramentas são open source, portanto qualquer um de vós tem acesso a elas, têm depois digamos que um programa para vos orientar no seu preenchimento e tem normalmente todas elas um caso de estudo pré-preenchido. E portanto ia abordar aqui rapidamente o que cada uma delas contém e quais os seus objetivos. A primeira, que realmente está aqui nos aspectos básicos, no fundo não passa de um jogo de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro com alguns desafios de contexto, algumas cartas de design, de estratégia de design e de modelos de negócio, e visa em grupo, e no fundo tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada, ao percorrer este trajeto, desenvolver, estimular a geração de ideias a partir de um desafio de negócio que está aqui, aplicando o design e as estratégias de negócios circulares. O jogo acaba com um pitch de apresentação aos outros jogadores e, portanto, tem a ver e tem aqui cartas de pensamento divergente, precisamente para pensar fora da caixa e para abrir realmente os horizontes temporais para outras ideias que muitas vezes as pessoas que estão dentro do ramo não as têm. Portanto, é assim que uma das ferramentas que está no básico é este Catch-up Board Game, que foi desenvolvido por nós. E depois, na parte dos negócios, temos 2 ferramentas. Uma que é o C-Strategist, que é baseado no Business Model Canvas, e no fundo aqui foi acrescentado algumas questões ligadas à circularidade e, portanto, a empresa ou realmente a equipa vai preenchendo cada um destes campos, que como quem conhece o Business Model Canvas reconhece, com algumas questões que são relacionadas com a circularidade e permite ter um primeiro ideia dos desafios, das oportunidades em termos de negócios circulares, identificação de ideias e inspiração ao longo do processo de definição do modelo de negócio circular. Permite também, e é uma coisa que todas estas ferramentas que desenvolvemos aqui, é ter 2 fases. Uma de recolha de informação e outra de output em termos gráficos. Permite também, aqui podem ver o compare, que é comparar 2 tipos de produto, 2 modelos de negócio e qual aquele que é mais vantajoso para a empresa que o está a desenvolver. Isto é o C-Strategist, este é muito importante para modelos de negócio. E depois temos um outro que é o C-Value Chain, que no fundo analisa a cadeia de valor da empresa e identifica os stakeholders externos e internos que devem ser priorizados e envolvidos para desenvolver e implementar a estratégia de economia circular que, por sua vez, pode ter sido identificada no C-Strategist. E, portanto, como eu disse, temos uma zona de input de informação sobre os stakeholders, em que fase é que os stakeholders entram, mas temos depois uma fase de output dos resultados, em que nos dá orientações concretas, quais são aquelas áreas em que devemos atuar, quais são os principais stakeholders para uma orientação para a circularidade.
E, portanto, digamos que estas duas são as ferramentas na área do negócio. Depois temos duas ferramentas na área do design, que é este Sea Journey, que também é um canvas, e como podem ver pelas fotos, é trabalhado em equipa e numa forma colaborativa, aberta, e é através de uma representação visual, é um canvas que realmente tem as várias facetas, procura-se identificar os pontos de contacto entre os fatores identificados, sejam materiais, produtores, stakeholders e utilizadores, e fornece um modelo para análise e identificação de oportunidades, no fundo para otimizar o trajeto, que aqui chamamos a jornada, que o produto, o sistema e o serviço normalmente têm que realizar para o fecho do ciclo e apresentar uma solução mais circular. Tem também um conjunto de cartas e, portanto, como veem, depois destas ligações sai realmente o potencial para as soluções mais circulares. Depois temos uma outra que é o Sea Designer. Esta é uma ferramenta, digamos que ao mesmo nível do Sea Strategist, é uma ferramenta muito importante para vocês testarem. Uma ferramenta relativamente fácil, onde no fundo fazem a identificação das estratégias mais relevantes para o vosso produto. É uma ferramenta semi-quantitativa e que permite priorizar, avaliar e identificar ideias de soluções circulares de redesign de produtos ou serviços, organizada de acordo com 8 estratégias que abordam as questões mais relevantes. E, portanto, como veem, temos, no fundo, o tal momento de input de dados e de análise do perfil do que temos, e depois temos o output aqui em termos gráficos, e neste momento permite-nos, por exemplo, comparar, que aqui estávamos, o exemplo é uma de carpete em poliéster, com o exemplo de uma carpete modular, e portanto veem depois quais as estratégias onde uma é mais vantajosa do que a outra. Ok? Portanto, é muito importante este output visual também. Depois entramos na parte da avaliação e comunicação. Temos o Sea Analyst, que no fundo quantifica as melhorias potenciais do perfil ambiental de um determinado produto linear, e quando ele passa a aplicar diferentes cenários circulares, como por exemplo a partilha, a questão da reparação ou da reutilização. E por último temos o Catching Carbon, que é de uma forma simples também, através do input dos dados e de outputs, de inputs em termos de energia, água, resíduos, transporte, etc., nos dá o cálculo da pegada de carbono para produtos, neste caso do setor da construção e imobiliário, que eram os dois setores que foram tidos em conta neste projeto. E, portanto, esta foi a panorâmica geral muito breve, que não podia ser de outra maneira, para o tempo que tenho, para vos dar a indicação daquelas ferramentas, 7 ferramentas que estão disponíveis para a vossa consulta e teste. Falando um pouco aqui de economia circular e estratégia de design circular, eu penso que já todos devem ter ouvido falar de economia circular, não vos vou dizer nada de novo, mas apenas salientar estes 4 aspectos que a economia circular traz, que no fundo tem a ver com o gerar e gerir valor com o mínimo de recursos. Hoje em dia a questão dos recursos é uma questão, temos ouvido falar delas diariamente na televisão por diversas razões, mas a escassez de recursos e a sua gestão tem que ser levada muito a sério, e depois a questão da interdependência também desses mesmos recursos. Portanto, quanto mais dependentes de recursos tivermos, mais fragilizada estará a nossa economia. E, portanto, é obrigatório quase pensar desta forma circular, ou seja, maximizar a utilidade com o mínimo de recursos, gerando a ecoeficiência, e neste momento temos muita tecnologia que nos ajuda a fazer isto de outra maneira que não fazíamos há décadas atrás. Temos depois que acelerar os fluxos de recursos, ou seja, uma vida mais longa através de serviços depois de reparação e utilizar o produto como o serviço. E temos depois aqui a questão de fechar os fluxos de recursos através da reutilização, da refabricação, da reciclagem e, se possível, e sempre que se possível, gerir e sustentar os serviços dos ecossistemas naturais, utilizar materiais renováveis e não tóxicos e as energias renováveis. E esta, digamos que é graficamente a apresentação daquilo que nós entendemos e que é importante em termos de economia circular.
Outro aspecto que também é muito, e temos tido em conta nos nossos projetos e é esta noção de colina de valor. Não sei se já ouviram falar dela, foi desenvolvida por esta Elisa Aschenberg em 2016, mas tem a ver com a questão de na subida da colina, no topo da colina e na descida da colina. Ou seja, nós, quando estamos a extrair os materiais per si têm pouco valor, eles vão ganhando valor à medida que vão sendo transformados. E, portanto, o valor vai-se adicionando à medida que a colina se vai subir da colina, atinge o seu auge aqui na fase de utilização e depois, numa lógica de linear, o produto é descartado para incineração, ou reciclagem, o que quer que seja, sem qualquer... O valor que, entretanto, foi adicionado até aqui é completamente destruído. Isto porque numa cadeia de valor linear os modelos de negócios estão orientados para as vendas, vender o máximo de produtos possível, portanto há um incentivo à produção de bens de curta duração, há também um incentivo para a venda de novos produtos após a utilização e portanto isto faz com que este valor e aquilo que eu falei de gerar e gerir o valor seja completamente destruído. Numa ótica de circularidade, vem que a base da pirâmide se alarga, através do quê? Principalmente através aqui da questão da utilização, manter os recursos em utilização na economia durante mais tempo. Através do quê? Através de estratégias de circularidade, os produtos serem concebidos para serem duráveis e aptos para reutilização e reparação, daqui a importância do design, logo à partida, e os produtos descem a colina o mais lentamente possível, ou seja, enquanto que no cenário anterior a utilização era breve, aqui a utilização será mais longa, poderá haver um primeiro utilizador, poderá haver uma reutilização do produto numa segunda vida portanto, haverá aqui estratégias que permitem que a utilização seja mais longa e depois também após a sua utilização também estratégias que permitem o recondicionamento do produto, que o volte depois a colocar em utilização, a refabricação do próprio produto e por último a questão da reciclagem. Nós temos ouvido muito e ouvimos frequentemente a economia circular só associada à questão da reciclagem. A reciclagem será o último reduto, digamos, que desta lógica de colina de valor circular. E, portanto, as estratégias de design, nós temos um conjunto de estratégias de design, como falei há bocado, e temos um conjunto de modelos de negócio. Aqui, nesta lógica de colina de valor circular, portanto, veem que nós temos o design para a sustentabilidade dos materiais, a escolha dos materiais menos tóxicos, mais eco-friendly, etc., etc., e depois temos o design para a sustentabilidade energética, que, no fundo, é transversal a todos estes momentos, não só no processo da subida da colina, como no topo da colina, como na descida da colina. Depois temos aqui o design para a durabilidade, ou seja, desenhar produtos com o máximo de duração, fiabilidade possível. Temos também o design para o facto dos produtos poderem ser reparados e recondicionados de volta de modo a poderem ser utilizados novamente. Depois temos aqui um conjunto de estratégias em que tem que ser tido em conta o design para a refabricação e para a reciclagem e, portanto, estas estratégias de design estão intimamente ligadas e não podem ser separadas porque os negócios não serão execuíveis se na fase de design o produto não tiver tido isso em conta. E, portanto, estamos a falar de design circular, estamos a falar de tecnologias para maximizar a eficiência da produção, para utilizar o menor número de recursos possível, e hoje em dia temos a impressão 3D e temos a virtualização, etc., etc., que nos permite realmente reduzir recursos mesmo na fase da produção. Temos depois a questão dos fornecimentos circulares, e aí temos realmente as matérias-primas renováveis, temos as secundárias sem toxicidade, temos a questão das simbioses também industriais, e depois temos aqui no topo os serviços que prolongam o tempo de vida, serviços de reparação,
temos serviços de acesso e temos serviços de venda de desempenho. Eu aqui só porque gera alguma confusão o que é isto de serviços de acesso e serviços de venda de desempenho, dou normalmente o exemplo das máquinas de lavar roupa. Nós temos, quase todos nós temos em nossa casa uma máquina de lavar roupa que quando a compramos queremos que seja fiável e que dure o maior tempo possível. E, portanto, no caso de se avariar, há serviços de reparação que o fazem. Depois, nos serviços de acesso, o que é os serviços de acesso? No fundo, são os serviços que nos permitem acesso a uma máquina de lavar roupa, que é as lojas self-service que nos permitem levar a roupa e ter acesso àquela máquina que não é nossa, é do proprietário. E depois temos os serviços de venda de desempenho, que no fundo são aquelas lavandarias, onde nós levamos a roupa e não somos nós que a pomos na máquina de lavar, mas que o objetivo, o que queremos, é que a roupa seja lavada como deve ser. Portanto, isto só para fazer esta distinção, porque normalmente gera muita confusão. Depois, aqui, após a utilização, temos modelos de negócios de venda em segunda mão. Começou, o primeiro mais conhecido foi o LX. Ultimamente, por questões que não vêm ao caso, foi o da Vinted, mas pronto, há outras vendas online em segunda mão que têm aparecido, foram timidamente aparecendo, mas agora já existem algumas. E depois temos estratégias de negócio relacionadas com o recondicionamento, com a refabricação e com a valorização de materiais de reciclagem. Trago-vos agora alguns exemplos que estão também no site do Catch, dentro daquela plataforma que eu mostrei há pouco, e que retiramos aqui só alguns ligados à construção e que no fundo é para pensar um bocadinho fora da caixa, que são exemplos que estão neste momento a ser aplicáveis. A maior parte deles, por acaso, são dos Países Baixos, e um deles é este ClickBrick, onde está bem que o tipo de construção também é muito diferente do nosso, mas no fundo é viável. Isto está neste momento, é um tijolos para fachadas. No fundo são tijolos em que funciona um bocadinho como o Lego. A montagem tem um sistema de fixação metálico, há uma montagem sem argamassa, portanto são utilizados menos materiais de fixação, há rapidez e facilidade de aplicação, e depois tem uma coisa muito, muito interessante, que é a desconstrução não destrutiva, não é? E a possibilidade de reutilização no outro local. E, portanto, estamos a falar aqui ao nível do tijolo, mas podemos falar também ao nível das fachadas. Isto também é um projeto piloto de leasing de fachadas nos Países Baixos, onde houve um consórcio de parceiros de investigação e desenvolvimento e parceiros industriais, onde o modelo de negócio circular é baseado na utilização de fachadas multifuncionais, ou seja, o cliente não é proprietário do envolvente do edifício e dos serviços integrados, mas aluga-os através de um contrato de desempenho a longo prazo. E nessas fachadas há a utilização de tecnologias descentralizadas que permitem o condicionamento de salas e espaços específicos de acordo com a ocupação. Há a questão da caixilharia envidraçados de elevado desempenho, há diversos mecanismos de proteção solar, há sistemas de tratamento e condicionamento do ar, há produção e armazenamento de energia, há as vossas conhecidas fachadas verdes autossuficientes, e há tecnologias de informação de rastreios de meios de comunicação. E, portanto, isto é um protótipo que está no edifício da Faculdade de Engenharia de Eletrotécnica, Matemática e Ciências da Universidade Técnica de Delft, e que também é bastante interessante para pensar um bocadinho fora da caixa. Tínhamos o tijolo, temos aqui as fachadas exterior. Temos aqui depois um outro exemplo que também, no fundo, conjuga três vertentes: a vertente ambiental, a vertente tecnológica e a vertente social. No fundo, é esta Networks da Interface, que fez uma parceria com a Zoological Society of London, e no fundo é uma catifa feita de redes de pesca recuperada das Filipinas e Camarões. Houve também desenvolvimento tecnológico para permitir criar um fio de nylon 100% reciclado, o Econil, que portanto houve o desenvolvimento tecnológico, e houve a parte social, como disse, que é por cada
quilo de redes recolhidas, a família recebe o valor correspondente a 1 quilo de arroz. Isto para nós parece realmente irrisório, não é? Mas falando nas Filipinas e Camarões, populações pobres, realmente isso é bastante significativo. Isto porque também estamos, portanto, a retirar redes de pesca do mar, que são um dos principais contaminantes em termos de polímeros no mar, e entre 2012 e 2018 foram recolhidas mais de 208 toneladas de redes descartáveis. Há outro aspecto importante que não está aqui nestes bullets, mas que é esta alcatifa é modular, quadrados, retangulares, etc, etc. Ou seja, o que permite que há zonas de maior desgaste, dependendo de zonas de passagem, zonas de exposição, etc, etc, e permite a sua substituição rapidamente, sem ter que estar a substituir toda a alcatifa. E, portanto, tem esse pró que também é bastante interessante. Depois trago-vos aqui um outro exemplo que já tem a ver com os aspectos de renovável, que no fundo é o Ecovative Design, que tem produtos de micélio. O micélio é a raiz de um cogumelo que cresce em resíduos agrícolas, tem um comportamento semelhante ao poliestireno expandido, vulgo esferovite, mas neste caso compostável. Cresce em 5 a 7 dias sem necessidade de água ou luz, conforme a desejada, segue-se um processo depois de hidratação e tratamento para eliminar esporos e outro tipo de bactérias, mas como vem aqui nos exemplos, pode servir de embalagem, pode servir de material de isolamento, estrutural, etc, etc. E, portanto, é também um exemplo interessante. Depois temos aqui um outro exemplo já numa área completamente diferente, que é em França, que finalmente reutilizar, que é uma parceria de 5 associações, empresas e instituições públicas, com o objetivo de reduzir o consumo de materiais e os resíduos no setor da construção. Há recolha de materiais no final da primeira vida útil, resultante de demolições, sucata, produtos não vendidos, excedentes de construção, sobras de produção. Há uma fase de armazenamento, reembalamento e distribuição, por exemplo, de tijolos e argamassas. Há também necessidade de fazer diagnóstico de como é que está o recurso, de ter uma ligação à gestão de projetos e estudos de design que permitam depois apoiar a sua reutilização. Eles prevêem no futuro ser um centro para transformação e normalização de produtos de madeira reutilizados para fins profissionais. Em 2023, venderam nesta plataforma 88 toneladas de materiais, cerca de 1.400 transações. Tem aí o link, eles têm mais informação no site, mas no fundo só para dar ideia desta plataforma de materiais para uma segunda vida, que já houve em Portugal e já há em Portugal algumas tentativas de o fazer. Depois temos esta questão do leasing dos elevadores da Mitsubishi. O fabricante retém a propriedade do produto, o fabricante, neste caso a Mitsubishi, e a responsabilidade pela sua manutenção e fim de vida. Ora bem, isto acresce o quê? Isto acresce que a Mitsubishi, como é responsável pela manutenção e fim de vida, ele tem que ser eficiente no produto que faz, tem que ter muito cuidado no design do produto para ter o menor custo possível ao longo destes contratos, que aqui, por exemplo, estão até 40 anos, bastante longos, portanto, e tem que ser, para além, um produto fiável, um produto facilmente reparável e eficiente em termos energéticos e em termos de desempenho e durabilidade, porque são eles que internalizam todos esses custos. Os desafios que surgem neste tipo de casos têm a ver com questões locais relacionadas com a transferência de propriedade e riscos que possa haver numa catástrofe qualquer, ou num incêndio, ou num terremoto, por aí fora, a quem é que compete depois a responsabilidade. Depois trago-vos aqui, penso que ainda estou quase a acabar o meu tempo, mas também estou a acabar os exemplos. O Revicomfort, que este é um exemplo português da Revigres, é um pavimento cerâmico, desmontável e reutilizável. Há bocado falei na alcatifa da interface, isto no fundo o princípio é muito idêntico. É um produto de pavimento de grés porcelânico para áreas interiores públicas ou residenciais, removível e reutilizável.
de fácil e rápida aplicação, portanto não requer colas nem outro tipo de ligantes, e reúne num único produto as características técnicas do grés porcelânico, as vantagens económicas de uma colocação simplificada e a rentabilidade do tempo na sua colocação, facilidade de mobilidade, etc. Portanto, o piso cerâmico é encapsulado num polímero na parte traseira e nas bordas laterais, que minimiza a rigidez dos pisos, criando uma percepção de conforto e isolamento. E, portanto, mais uma vez, é uma solução que permite substituição sem deterioração de todo o espaço envolvente, nem a outro tipo de materiais. Por último, trago aqui o exemplo da DOCA, que se calhar muitos de vocês já conhecem, que é o aluguer de cofragens. Portanto, começámos pelo tijolo, estamos agora na outra face do início do edifício, que são, eles alugam o equipamento de cofragem por qualquer aplicação, têm uma disponibilidade de equipamento rapidíssimo, que é um fator crucial realmente para a questão da construção. Tem uma rede internacional de instalações de vendas e logísticas, incluindo espaços de aluguer de elevada capacidade, que garante a certeza de fornecimento com rapidez. E depois tem a questão muito importante, que é a qualidade, ou associada a um serviço, a qualidade, tal como os elevadores da Mitsubishi. Aqui a DOCA, em termos de cofragens, também tem associada a fiabilidade e a qualidade do produto, e, portanto, há uma relação de confiança entre o cliente e a DOCA, que se depois vai fortalecendo ao longo dos tempos. E, portanto, há uma prontidão internacional para a entrega, com qualidade testada, há menos necessidade de investimento devido à flexibilidade no tipo de transação, e há conserva de recursos e exige menos armazenagem e menos mão de obra por parte do dono de obra. E, portanto, eu acho que me alonguei ligeiramente no meu tempo, mas queria agradecer desde já. E no fundo, estes tópicos que vos queríamos transmitir são tópicos, como viram, muito rápidos, mas de tudo o que temos estado a produzir na Unidade de Economia de Recursos, nomeadamente na nossa equipa de Economia Circular e Design e de modelos circulares. E agradeço a vossa atenção e estou disponível